Nós vamos estudar, pela graça de Deus, 1 Pedro, a carta de Pedro. É o Pedro mesmo, aquele Pedro. Pedro é inconfundível. Pedro. Pedro é apelido, né? E é daqueles casos em que o apelido vence a jornada da vida. E o apelido acaba ganhando o nome do nome. Qual era o nome dele? Cefas. E era o nome hebraico dele, né? Cefas. E tem o mesmo significado, só que pela língua deles, por ele ser judeu, deveria ser Cefas mesmo, mas ficou sendo o nome grego, né? Pedro, no caso, Petros, ou Petra é rocha, Petros, que é Pedro, é pedrinha, lasquinha da rocha, e Cefas então é pedra. Não sei se tem essa diferença no hebraico, mas no grego tem. Por isso, quando Jesus falou, Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, o Senhor Jesus fez um jogo de palavras bem interessante, porque ele falou assim: Petros, pedrinha, Cefas, você é uma pedrinha, sobre esta rocha, que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Então não existe essa história de que a igreja foi edificada sobre Pedro. Se fosse sobre Pedro, nós estaríamos aqui hoje. Mas foi sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Se você não quiser ficar lidando com essa questão de semântica, linguística, tradução, tem um versículo que resolve todos os seus problemas. Você não precisa se preocupar com nada disso que eu falei. É 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ou 11, vamos ver. 1 Coríntios 3. Quando você quiser provar para alguém, biblicamente, que a igreja não é edificada sobre Pedro, mas sobre Jesus, você fala para a pessoa desse versículo, 1 Coríntios 3, versículo 11. Alguém pode ler? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esse versículo resolve todos os nossos problemas, né? O alicerce foi colocado e esse é Cristo Jesus. Wellington, eu vi que você corre na estrada e no púlpito também, né? Esse relógio parou ou não? É esse horário mesmo? Foi rapidinho. Então vou pregar aqui até as 10 da noite. Amém. Brincadeira. A primeira carta de Pedro é extraordinária no sentido de nos dar esperança. Quem aqui não precisa de esperança? É uma carta que nos incentiva a fé, e é uma carta que nos coloca sobre o alicerce firme, que é Jesus Cristo. Que alicerce tendes para construir? Você precisa construir a sua casa, que é a sua vida, os seus planejamentos, sobre alguma coisa. E se você está construindo toda a sua vida sobre uma pessoa, se aquela pessoa faltar ou falhar, os seus projetos, eles desmoronam. Se você está construindo os seus projetos sobre quantias de dinheiro ou recursos materiais, em faltando esse dinheiro ou os recursos, os seus projetos cairão. Mas se você edificar seus projetos, seus planos sobre a pessoa de Cristo Jesus, você tem firmeza, fortaleza, e você pode ficar despreocupado.
Pedro, ele nos incentiva a buscar a Jesus Cristo. Pedro nos incentiva a praticarmos a fé na pessoa de Jesus Cristo. E ele nos ajuda a termos esperança na pessoa de Jesus Cristo. É uma carta maravilhosa, mas é uma carta também que relembra você daquilo que, vez por outra, sai nos púlpitos, né? A vida do crente é vivida com muita dificuldade. Sempre tem muitas dificuldades, muitas tribulações, provas, mas Deus é acima de todas essas lutas e Ele vai te dar vitória. E nós vamos ver no capítulo 1 de Pedro os fins desejados na vida cristã. Qual é a finalidade de você desenvolver virtudes nessa vida? Virtudes de Cristo Jesus nessa vida. Por que você se esforça, em certa medida um esforço, para ler, estudar, entender, meditar na Palavra de Deus? Por que você prioriza estar junto com os irmãos num lugar como esse, pensando nas coisas de Deus e na sua Palavra? Por que você já abriu mão de alguns ou todos, né? De todos os ídolos da sua vida para servir ao único Deus? Por que você renunciou coisas na sua vida que eram muito caras para você, muito valiosas para você, a fim de buscar a Cristo Jesus? Por que você fez todas essas coisas? É porque tem uma finalidade. Talvez você não compreenda agora a finalidade de você ter feito todas essas coisas, mas isso está te levando a um fim. Não acabando com você, mas levando você a um objetivo. E os fins desejados na vida cristã são esses que nós podemos ver no capítulo 1. Por exemplo, o fim da fé. Para que praticar a fé? Qual o objetivo? Qual a finalidade? O fim da fé é a salvação em Cristo Jesus. A salvação e também o louvor a Deus. Essa é a finalidade da fé. A finalidade ou fim das profecias, porque o capítulo 1 vai nos falar de profecias, as profecias bíblicas, não de Nostradamus, tá? As profecias bíblicas. O fim delas é o Salvador Jesus. É apresentar a pessoa de Cristo Jesus encarnada neste mundo. E o fim da obediência. Por que você obedece a palavra de Deus? Às vezes, às custas de deixar os seus prazeres de lado para cumprir os mandamentos de Deus, da palavra dele. Qual é a finalidade disso? Por que essa abstinência de alguns prazeres da vida para obedecer a palavra de Deus? Por que isso? Qual é o objetivo? Qual é o fim? O fim é a santificação pessoal. Então nós temos aí 3 propósitos de vida. O fim da fé é a salvação e o louvor a Deus. O fim das profecias é o Salvador Jesus. E o fim da obediência é a santificação pessoal. Vamos começar, portanto, com o fim da fé. Não é o fim da fé que a fé acabou, não, a finalidade. A finalidade da fé é a salvação e o louvor a Deus. Versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão. Aí ele menciona os lugares onde os crentes estão espalhados: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro está escrevendo para muita gente, para todos os crentes, a quem possa interessar. Para onde chegar essa carta? Se alguém tiver a gentileza de receber essa carta, por favor, faça uma cópia. Não havia copiadora, tá bom? Não havia foto,
era copiar mesmo. Se alguém que escreve bem, tem uma letra boa, sabe copiar, por favor, copie para que sejam reproduzidas, ou seja, reproduzida essa carta. A carta deles era enorme, né? E aqui ele quer que essa carta, que é uma só, mas há uma esperança de que ela se reproduza em vários manuscritos, cópias, essa carta chegue para os crentes. Os crentes são eleitos, você é um eleito de Deus. Você faz parte agora do grupo seleto, escolhido. Uma vez que você é crente, você faz parte desse grupo. E esses crentes são forasteiros, peregrinos, errantes, podemos dizer, porque eles estão nesse mundo. Ora num lugar, ora no outro. Se há uma perseguição aqui, vamos para ali. Se a perseguição explode ali, vamos para outro lugar. E assim eles viviam. São forasteiros da dispersão. Talvez alguma versão tenha, não sei. Diáspora. Dispersão e diáspora é a mesma coisa, que quer dizer um espalhamento. Então, conforme vem as perseguições, vem também a dispersão. Os crentes começam a se espalhar. E eles se espalharam. Se pegar um mapa dos tempos bíblicos, você vai encontrar esses lugares. Ponto, não é ponto, é ponto, tá? É o lugar que chama Ponto. A Galácia, Capadócia, Ásia. Vamos falar que é chamada Ásia Menor, porque a Ásia que nós conhecemos hoje é China, Japão, esses lugares do Oriente. Mas aqui não é essa Ásia. É a Ásia Menor, né? E Bitínia, dos lados da antiga Iugoslávia, que depois virou Dalmácia, não, ao contrário, que era Dalmácia, virou Iugoslávia, depois virou Sérvio, Montenegro, do lado da Croácia, aquele leste europeu. Então esses crentes estão para esses lugares, e Pedro quer alcançar essas pessoas. Que bom, né? Que Deus permitiu que essa carta chegasse a essas pessoas e essa carta chegasse até nós. Uma bênção isso. Graças a Deus pelos copistas, pessoas que pensaram nos outros e fizeram várias cópias. E essas cópias chegaram para nós. Acredito que quase sem nenhum defeito, quase sem nenhum erro. Pode ser que há um erro aqui ou outro, mas Deus protegeu para que não houvesse grandes erros, né? Porque existem 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Então tem muito material, muitas cópias, né? E até onde nós entendemos, a versão do Almeida, revista corrigida, essa aqui no caso a minha é revista e atualizada de 1993, muito boa, são muito boas essas versões, bem confiáveis. E se você pegar esse texto e pegar os escritos dos homens que viveram lá naquela época, no ano 150, 200, você vai ver, claro que lá não seria em português, né? Mas fazendo a tradução, você vai ver praticamente o mesmo texto com pouquíssimas variações. Então pode ficar tranquilo que você tem um texto aí de confiança. Versículo 2: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro, então, ele se dirige a todos nós, os crentes, os eleitos, porque Deus, sabendo de antemão tudo o que ia acontecer em Jesus Cristo, as pessoas que crescem nele seriam consideradas os eleitos, e essas pessoas, e aqui estamos nós, já
conhecidas por Deus. Você é conhecido por Deus antes mesmo de você nascer. Deus sabia de tudo que ia acontecer e que vai acontecer na sua vida. Deus sabe todas as coisas. Apesar disso, você tem responsabilidade. Não fica preocupado com o que Deus sabe apenas, mas preocupe-se com aquilo que você precisa e tem que fazer hoje. Deus exige de você obediência, santificação e tudo mais. Então ele fala que Deus em santificação separa os crentes. Santificação quer dizer separação. Ele já nos separa pelo Espírito Santo. E para que ele separa um grupo? Por que Deus quer um grupo de propriedade exclusiva dele? Ele já fez isso no Antigo Testamento, separando um povo, uma nação santa, separada, exclusiva para ele. É porque ele queria que esse povo anunciasse a mensagem de Deus aqui na terra. Você é um agente de Deus na terra. Você é um propagador. Falando ou não falando, é melhor que fale, mas você é um propagador da mensagem do Senhor Jesus Cristo aqui. Para a obediência. Ele te separou para a obediência. Portanto, os crentes não obedientes, eles estão fora daquilo que eles foram projetados. Você foi planejado, projetado para ser bênção. E Deus quer que aconteça isso na sua vida. E aí ele fala também da aspersão. Aspersão, então, é um chuvisco, né? De sangue. Sangue de quem? De Jesus Cristo. Então nós somos aspergidos, nós somos cobertos com o sangue de Cristo Jesus. Evidentemente que isso é figurativo, né? Porque é a morte dele. Nós estamos debaixo de uma crença. O que nós cremos de fato? Nós cremos na morte de Jesus Cristo, que é o poder de todo aquele que nele crê. Nós cremos nisso. Esse é o poder que nós temos em Cristo Jesus. E aí, depois dele dar essa teologia toda, ele fala: graça e paz vos sejam multiplicadas. O favor de Deus, o benefício de Deus, a paz de Deus no coração de vocês sejam multiplicadas. Tem pessoas que estão tendo graça e paz subtraídas, mas a palavra de Deus diz que tem que ser multiplicadas. Conversando com a Sofia, eu perguntei das matérias, ela falou: matemática está difícil, porque agora já tem na mesma conta, tem adição, subtração, multiplicação e divisão. A professora falou que logo vai começar a colocar letras também. Então, mas ela já sabe que é multiplicação, né? E às vezes nós, os crentes, que deveríamos ser maduros, nós estamos tendo paz subtraídas e não multiplicadas. Deus quer no seu coração que a paz seja multiplicada. Você anda inquieto, você anda ansioso, agitado, a paz que você tem no seu coração está sendo subtraída, talvez dividida com preocupações, mas Deus quer que seja somada e mais ainda, multiplicada a paz no seu coração. Esse é o desejo de Pedro para os crentes desses lugares. E se ele soubesse da nossa existência, ele falava em Jacutinga também. Os crentes em Jacutinga. Mas chegou até nós. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós começamos o culto com o dirigente nos incentivando a uma prática. Vocês lembram qual é a prática? Louvor, adoração e gratidão.
E o apóstolo Pedro também ele começa a sua carta falando de a exaltação a Deus. Bendito, bem-aventurado, ou engrandecido seja o Deus e é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Como é que Deus é bendito? Pela muita misericórdia dele. Fique sabendo que tudo na sua vida, como crente, é fruto da misericórdia de Deus. Tudo, tudo. Nós ouvimos falar de proteção. A proteção de Deus em cada passo da sua vida é misericórdia. Você não merecia, mas Ele está te dando. Você merecia coisas ruins, mas Deus não está te dando coisas ruins. Ele está sempre te abençoando. Essa é a misericórdia dele, que não é pouca, é muita. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, gerar é nascer. Regenerar é nascer de novo. Então, Ele nos fez nascer de novo. Você era de uma composição pecaminosa. E agora o Senhor conseguiu fazer um milagre na sua vida. Ele te matou junto com Ele. Ele colocou você junto a Ele na cruz. Você morreu com Ele na cruz. Só que Ele ressuscitou, mas Ele não te deixou para trás. Ele fez você ressuscitar também. E você ganhou uma nova vida. E essa nova vida, ela tem também um objetivo. Para uma viva esperança. Não é uma esperança morta, como o ditado que diz, a esperança é a última que morre. Para algumas pessoas a esperança já morreu. Não, mas é uma viva esperança. O que nós cremos da palavra do Senhor é algo muito vivo, é algo que nós vivemos para nós e nós nem fazemos força para que isso esteja vivo em nós. É o Espírito Santo que vivifica essa mensagem dentro de nós. E o meio que Deus usou para tornar isso vivo dentro de você foi a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo estivesse morto, como muitos ainda pensam que Ele nunca morreu, nunca ressuscitou, se Ele estivesse morto, nós não teríamos esperança e muito menos uma viva esperança. Seria uma crença morta, mas diferente de uma crença morta, nós temos uma viva esperança. Nós vivemos assim, irmãos. Essa é a nossa esperança nesse mundo. Por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Jesus não ficou morto, glória a Deus por isso. Versículo 4. E ainda tem mais bênçãos, né? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Por que Deus usou de tanta misericórdia assim? Porque Ele acendeu um fogo dentro de nós, chamado Viva Esperança, através de Jesus Cristo e sua ressurreição. Por que Ele fez isso? Porque Ele queria te presentear com uma herança. Você não era filho de Deus, agora você é filho de Deus e Ele te colocou no testamento. Ele te incluiu no documento de herança. E como é essa herança que você vai receber e já está desfrutando dela? Essa herança é incorruptível. Tem herança que acaba, né? Tem países que só a herança tem imposto de 60%. Tem herança que já é comida mesmo pelo imposto. Tem herança que é frustrada, porque o herdeiro fica inválido, não pode nem usufruir da herança. E tem herança que é inútil, porque o herdeiro morre antes de receber a herança.
Mas a herança que o Senhor está te dando, ela é incorruptível. Ela não tem corrupção, estrago, defeito, falha, ser fora do tempo. Não, nada disso. A herança do Senhor, ela é incorruptível. Ela não tem mácula também, ou seja, não é manchada, não é duvidosa. Tem herança que as pessoas ficam duvidando, né? Tem pessoas, inclusive, que são acusadas de ter apressado a sua herança através de algum crime. Mas essa herança aqui não é no tempo certo, é pela pessoa correta e é dada para nós sem mancha nenhuma. Ninguém vai nos acusar, é nossa essa herança que vem do Senhor Jesus Cristo. Ela é imarcessível. Marcessível quer dizer que ela não murcha, não seca. Os atletas recebiam, em sua vitória de algum esporte, nos esportes regionais e mundiais como Olimpíadas, eles recebiam um louro, chamado louro de César. É o louro mesmo, folha de louro, que eles trançavam e colocavam aqui, né? Porque o imperador usava louro. E ao vencedor ele tirava o louro da cabeça dele e colocava no vencedor. Que coisa maravilhosa, né? Mas daqui a pouco seca. E ao secar aquilo lá... Põe no feijão. Põe no feijão. Fica bom. Mas a nossa herança é imarcessível. Ela não murcha e não seca. E a nossa herança em Cristo Jesus, ela está reservada. Ela está sob depósito, em juízo. Então está guardadinho para você, ninguém coloca a mão naquilo, é totalmente seu e no tempo certo você vai receber completamente essa herança, porque ela está nos céus e ela é para você. A palavra de Deus diz isso, né? No versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa herança é para nós. Nós quem? Nós que somos guardados. Quem aqui é guardado? Todo aquele que creu em Cristo Jesus. Todo aquele que agora tem essa herança guardada no céu. Não apenas a herança está guardada, mas nós estamos guardados. Não adianta muito a pessoa ter uma herança, mas morrer antes de receber a herança. Mas aqui nós temos a herança guardada e nós temos também o herdeiro guardado, poupado, para receber e desfrutar dessa herança. Você é guardado pelo poder de Deus. Agora, o poder de Deus é inquestionável. O que Deus já fez de tão poderoso na história? Primeiro que a história só existe por causa do poder dele. Ele criou os céus e a terra. Ele mantém a terra suspensa pela sua palavra. Ele mantém esse universo. Ele, pelo poder dele, ele te deu vida. Pelo poder dele, ele está mantendo a sua vida até o momento. Pelo poder dele, Cristo Jesus ressuscitou, o Espírito Santo entrou em você para habitar você para sempre. Então esse é o mesmo poder que guarda a sua herança. Ou seja, não tem problema nenhum, está totalmente guardado em Cristo Jesus. Como é que nós obtemos essa herança? É mediante a fé. O que eu estou falando aqui é fé. Eu creio nisso. Como é que uma pessoa pode provar que ela tem uma propriedade? Através da documentação, da escritura, tudo mais. Como é que eu posso crer, acreditar, ficar seguro de que eu tenho realmente essa herança, essa propriedade? Porque eu também tenho uma escritura, essa aqui é a escritura. E ela é dada por Deus, então eu tenho total certeza disso que eu estou falando, do que eu creio, porque está na palavra de Deus, é mediante a fé. E para que Deus faz isso?
para dar a salvação, conforme diz o versículo 5. Essa salvação que está preparada e ela vai se revelar no último tempo. Então, talvez para os mais novos na fé, isso é um pouco confuso, mas eu posso dizer, é salvo, mas você ainda vai ser salvo. Você é salvo pela fé, mas você ainda não está no céu. Você ainda não se apropriou dessa herança total, junto com Deus, porque ela está guardada nos céus, você não foi até lá ainda. Mas pela fé, você está sendo salvo, e um dia você vai ser salvo completamente. Essa salvação já é garantida. Por isso a palavra de Deus nos diz em outro lugar: desenvolvei a vossa salvação. Porque você é salvo, mas você tem que desenvolver até se apropriar daquilo que é seu. E ela vai se revelar no último tempo. No versículo 6: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Alegre-se nisso. Nós lemos 2 salmos para nós nos alegrarmos. Agora, o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, ele fala: nisso exultais, ou seja, fiquem muito alegres. No que? Nisso que ele acabou de falar, que nós temos uma herança guardada no céu, e essa herança não se estraga, não se desvia, e nós vamos nos apropriar dela em breve. Mas agora, no presente tempo, 2023, nós estamos neste mundo, e nós somos o quê? Forasteiros. Nós somos peregrinos, errantes neste mundo. Mas por breve tempo, nós estamos nesse mundo passando por provações. A Bíblia diz aqui, se necessário, e é necessário. Para a vida cristã é necessário que tenhamos provações. Nós estamos um pouco tristes algumas vezes nós estamos ansiosos, algumas vezes nós estamos em pecado, e algumas vezes nós estamos desmotivados. Por quê? As várias provações, as lutas desse mundo são muito intensas, e às vezes são mais intensas, e a gente fica um pouco desanimado. Mas quando a gente se reúne com o povo de Deus, nós descobrimos aquilo que a Bíblia já diz, que provações como estas estão acontecendo por toda a irmandade. Aí eu venho aqui e eu descubro que tem alguém sofrendo também, ou mais do que eu. E aí ela me fala do sofrimento dela, eu falo do meu sofrimento, e nós vamos nos moldando uns aos outros e vamos ganhando conforto. E aí nós começamos a perceber que nós temos 2 pratos, aquelas balanças antigas, né? 2 pratos. Num prato da balança estão os nossos sofrimentos. E no outro prato está a glória que há de ser revelada para nós. Sabe o que acontece, né? A glória é muito mais pesada do que as provações. E nós sentimos que as provações não pesam nada, comparadas à glória que vai ser revelada. Mas nesse breve tempo está valendo esse desânimo, esse sofrimento, todo mundo aqui é de carne e osso e de emoções, ninguém está julgando ninguém, todos nós temos as nossas dificuldades. É muito estranho se a gente ficar 1 dia, 2 dias, 5 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 12 meses, 3 anos, 4 anos, sempre desanimados. Isso aí está muito errado, tem alguma coisa errada. Por breve tempo nós estamos nesse mundo, mas também por breves momentos nós temos essas tristezas, desânimos, porque o Senhor vai recheando a nossa vida
de bênção, misericórdia, paz multiplicadas. É isso que Deus tem feito com as nossas vidas. Versículo 7: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele diz que se o valor da nossa fé for confirmado, como que o valor da nossa fé é confirmado? Através do fogo. O fogo é que aperfeiçoa ou purifica a nossa fé. A nossa fé é muito preciosa, mas a nossa fé precisa ser provada. E como que ela é provada? Ela é provada através do fogo. Ao pegar pepitas de ouro num ribeirão, num rio, aquilo ali, a princípio, é só uma pedra suja. Por isso as pessoas pegam, dão uma mordida para ver se está duro consistentemente ou se é só um torrão. Parece ouro. Vamos colocar aqui, porque no final das contas vai mostrar se é ouro mesmo quando for fervido. Quando estiver na fornalha, numa temperatura 10 vezes mais do que o seu chazinho. Quando você faz o chá é 100 graus. Quando vai limpar o ouro é 1064 graus. Então é um fogo mais forte. E aí quando ferver aquilo, as impurezas, tudo vai derreter, né? E as impurezas vão se separar daquilo que é ouro. A sua vida também. Confirmado o valor da vossa fé. O que não é fé é só crendice. O que não é fé, mas é legalismo. O que não é fé, mas é pensamento positivo. Tudo isso daí é sujeira, é escória. Tudo isso não serve. Mas quando vem o cadinho de Deus, é uma concha, pegando e separando o ouro verdadeiro, aí então, muito mais precioso do que o ouro perecível é a nossa fé. Mesmo apurado por fogo, porque tem que ser apurado por fogo. Não tem como saber se você é uma pessoa de fé, se essa fé não for provada em algum tipo de fogo. Caso for provado que é ouro de verdade, então isso vai redundar em louvor a Deus, glória a Deus, honra ao Senhor na revelação de Jesus Cristo, quando Ele se apresentar para nós. Nós vamos até o versículo 9, então pode ficar animado aí que está acabando. Versículo 8. Ele fala da revelação de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus Cristo? Versículo 8. A quem, Jesus Cristo, não havendo visto, o que vocês fazem? Vocês amam, amais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Sabe quem está falando isso, né? Além de Deus, usando a vida de Pedro. Pedro, ele pode estar falando assim para nós: olha, vocês não conhecem Jesus, tá? Mas eu conheço. Quando o Senhor Jesus falou para a gente lançar a rede, nós lançamos a rede e puxamos os peixes, a rede estava para arrebentar. Conseguimos com muito custo trazer aqueles peixes para dentro do barquinho. Aí eu falei para Jesus: sai da gente, sai de perto de mim, porque sou pecador. Eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus porque eu falei para Ele que eu não ia jamais negá-lo. E aí Ele falou umas palavras para mim que se cumpriram. Eu conheço Jesus porque Ele falou para se armar de espada. Eu do jeito que eu sou, pensei que fosse espada mesmo.
E eu peguei na espada. E aí quando atacaram Jesus, eu cortei a cabeça, não, eu errei a cabeça e peguei na orelha de alguém que estava maltratando o meu Senhor Jesus. Então eu tenho muita experiência com Jesus. Mas vocês não viram Jesus. Vocês não viram, mas vocês amam. E eu acho impressionante isso em vocês. Eu estou aqui fingindo que eu sou Pedro, tá bom? Deu para entender? Então, Pedro ele está dizendo para nós que nós temos uma fé genuína. Meus irmãos, a sua fé é comparada e pode ser até mais do que a fé de Pedro. Porque você não viu Jesus e você creu. Você não viu Jesus e você chegou no estágio de Pedro que depois de 3 anos andando com Jesus. Então, bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. E você está nesse time. E você continua não vendo Jesus. Alguns falaram que viram Jesus, mas eu não sou obrigado a acreditar, né? Nem você. Mas eu nunca vi Jesus. Mas um dia eu vou ver Jesus. Amém. E nós não vemos agora, mas nós cremos. E nós nos alegramos com uma alegria indizível, ou seja, uma alegria que não dá para dizer, não dá para falar, não dá para expressar a alegria que existe dentro do coração daquele que já viu Jesus pela fé. E essa é uma alegria cheia de glória. Você sabe o que quer dizer glória na Bíblia? Vem da palavra grega doxos, que quer dizer brilho. Glória quer dizer brilho. E quase sempre na Bíblia, quando aparece glória, é algo brilhante. Doxologia quer dizer palavras brilhantes, palavras de glória. Então a glória que nós temos, a alegria que nós temos é uma alegria brilhante. E o versículo 10, encerrando com o versículo 10, obtendo o fim da vossa fé. Lembram que nós estamos estudando sobre os fins desejados na vida cristã? Aí nós estamos vendo o fim da fé. Ele vem falando de fé até agora. Qual é o fim da fé? Aí ele diz, versículo 9, obtendo o fim da vossa fé. Qual é? 2 pontos, a salvação da vossa alma. Esse é o objetivo de crer, é ser salvo. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, é o que a palavra de Deus diz. Então, meus irmãos, nós temos nessa primeira parte o fim da fé, que é a salvação e o louvor a Deus. Quando o Senhor Jesus morreu, porque aqui nos fala que tudo que nós temos é graças à ressurreição de Cristo, mas para que houvesse ressurreição, precisou haver a morte. E quando da morte de Cristo, quando Cristo Jesus estava morrendo, queria lembrar você que o texto é muito, muito claro, que ele estava desamparado. Meu Deus, por quê? Me desamparaste. Ele se sentiu, e ele estava realmente desamparado naquela cruz. Outra coisa que a Bíblia deixa muito claro é que quando ele estava na cruz, ele estava desidratado. Porque até ofereceram algo numa esponja e ele tentou chupar aquela esponja lá com vinagre. Ele não aceitou colocar o fel, porque aí era um anestésico, isso aí ele não aceitou. Mas quando era só o vinagre, aí ele aceitou para inutilmente tentar se hidratar. Porque logo depois disso, ele já disse que estava consumado e ele entregou o Espírito. E quando ele estava na cruz também, ele foi zombado, terrivelmente zombado. Por que eu estou dizendo isso nesse ponto? Porque tem tudo a ver. Você é um herdeiro da graça de Jesus Cristo. Um homem que, para você ter essa herança que você tem hoje, ele foi zombado, ele foi desamparado e ele estava
sofrendo horrivelmente com desidratação. E o que você tem hoje é muito caro para você. Você recebeu de graça, mas quem deu pagou um alto preço. Que Deus abençoe a vida de vocês e que essa finalidade da fé, que é a salvação, espero que já tenha obtido na sua vida, até que essa salvação se complete, mas também o objetivo dessa fé é a adoração a Deus, louvor a Deus, que a sua vida seja um louvor a Deus, amém? Vamos orar. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor fez com que nosso irmão Pedro ficasse tão maduro, ó Deus, porque nós vemos nos relatos dos evangelhos quão imaturo ele era, mas como o Senhor transformou a vida dele para falar essas palavras tão profundas. Ele que viu ao Senhor Jesus, o teu Filho, ele que experimentou do relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, ele está nos ensinando, e fazemos muito bem em ouvir, atender aos ensinos dele, que são os teus ensinos. Agradecemos ao Pai porque a fé operada na nossa vida redundou em salvação, está redundando em glória para o Senhor. E queremos andar pela fé em nome de Jesus Cristo. Amém.